A última aula foi bem punk, né? Batemos bastante o conceito de propriedade, movimento, empréstimo, esse tipo de coisa toda. Hoje nós vamos complementar a parte de ponteiros, vamos falar sobre dereferência, sobre RC, sobre algumas outras coisas, lifetime, que eu espero que você não precise usar em Rust, tá? Aliás, o uso dessas coisas que a gente vai falar aqui nessa aula, sem ter uma boa razão para isso, é um mau cheiro no seu código. Provavelmente está fazendo alguma coisa, você não compreendeu bem alguma coisa. Você não precisa usar essas coisas na maioria dos casos. A simples reorganização do código já faz tudo funcionar e evita o borrow check hell. Tá? Lê o PDF com calma e assiste esse vídeo. Vamos lá. Muito bem. Vamos falar de algumas coisas interessantes. A começar pela dereferência de ponteiro. Dereferência é quando você quer acessar o valor apontado por um ponteiro. Se a gente olhar um código C, isso fica mais claro aqui, ó. Eu tenho aqui int x igual a 42. Int asterisco p igual endereço de x, ou seja, eu criei uma variável do tipo ponteiro para inteiro e estou atribuindo o endereço da variável x a ela. P contém o endereço da variável x. Se eu quiser pegar o valor apontado por P, eu tenho que colocar asterisco P. Isso é de referência. Não confunda esse asterisco com esse asterisco aqui. Aqui eu estou dizendo que P é um ponteiro para inteiro. Aqui eu estou atribuindo o valor de uma variável inteira a P. O endereço de uma variável inteira a P. E aqui eu estou pegando o valor do endereço apontado por P. Em Rust a gente tem de referência também, tá? Só que não é necessário a gente fazer de referência a ponteiro. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho até um exemplo mais claro aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, eu tenho uma variável mutável y com valor 20, é um i32. Aqui eu tenho uma referência mutável a y, tá? Aqui eu tenho, e pode ver que no print line eu não estou fazendo de referência. E imutável, a mesma coisa. Eu tenho uma variável mutável imutável x, uma referência imutável xref. Não estou fazendo de referência. Se eu quiser, eu posso fazer a de referência explícita, está aqui. Mas não é necessário. Ó, script no deref imutável. Funciona. Na mutável, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Além de eu não precisar de referenciar aqui, o único caso que eu preciso de referenciar um empréstimo é quando essa variável que tem um empréstimo está do lado esquerdo da expressão. Esse caso aqui, ó. Quando eu estou atribuindo alguma coisa a ela. Aqui, ó, criei uma variável mutável, referência mutável para y. Estou incrementando o conteúdo apontado por essa referência. Por isso que eu tive que fazer a de referência aqui, só nesse caso. Tá lá, funcionou e incrementou. Muito bem. Isso é referência de referência de ponteiros em Rust. Ponteiro bruto. Ponteiro bruto em Rust. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ponteiro bruto. Ou raw pointer. Ele é definido com asterisco. Tá? Quando você bota é comercial, você está criando uma referência. Quando você bota asterisco na criação de uma variável, você está criando um ponteiro, um raw pointer. Raw pointer não se sujeita às regras de propriedade e empréstimo. É uma coisa que você deve usar com muito cuidado. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Let p igual ponteiro
mutável para string, tá? Vamos tentar entender o que esse código faz. Eu crio um ponteiro mutável para string, ponteiro. Aqui eu tenho um bloco de comandos. Esse bloco de comandos que está aqui, eu estou criando uma variável nome aqui. Essa variável existe onde? Dentro desse bloco de comandos. Saiu do bloco, ela saiu de escopo, ela não existe. O que a regra de propriedade do Rust diz? Quando uma variável sai de escopo, o objeto do qual ela é dona deixa de existir. Então, se essa variável ela aponta para um string, quando sair daqui, o string não existe mais. Tá? Não existe mais. Muito bem. Só que aqui eu estou dando um print line dereferenciando esse raw pointer. O raw pointer precisa ser dereferenciado sim, tá? Ao contrário de referências comuns de empréstimos. Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu comentar aqui para você ver. Estou dereferenciando um raw pointer. Tá? Claramente, o valor para o qual esse cara aponta não existe mais, porque nome saiu de escopo. Vamos lá. Cargo, script, raw pointer. Vai dar um erro. Por quê? Dereferência de um raw pointer não é segura, é unsafe. Ela requer um bloco unsafe. Então eu tenho que colocar qualquer dereferência a ponteiro raw pointer, eu tenho que colocar dentro de um bloco marcado com unsafe. Tá? Agora vamos rodar. Olha lá. Deu um pânico. Veja que isso aqui não é um erro de compilação. Isso não é um erro de compilação. Isso aqui é um erro de execução, de runtime. Deu um pânico. Eu tenho que debugar, ver onde é que foi o problema, coisa e tal. Por quê? Está dizendo, ó, print into stdout, bad address. Esse cara aqui tem um endereço inválido. A memória foi liberada. Né? Por quê? Ele aponta para nome, só que aqui nome não existe mais. E o que o Rust faz com o nome? O Rust libera a memória de nome. Tá? Então, usar raw pointer requer uma responsabilidade, uma atenção muito grande. Se você quer usar raw pointer, não usa Rust, usa C++ ou C. Tá? Outro tipo de coisa que costuma ser complicado em Rust é a contagem de referências. O Rust ele tem um mecanismo de contagem de referência, que é o RC. Tá? Olha só, let dado igual rcnew. Criei um novo ponteiro de contagem de referência. String from olá mundo. Então, dado aponta para esse cara. Tá? Aí eu fiz R1 igual a RC clone, referência a dado. R2 igual a RC clone, referência a dado. Então eu tenho três caras apontando para o string. Eu tenho três donos. Aquele string tem três donos. O string só vai ser liberado quando os três donos deixarem de existir, que ele vai decrementando o reference count. E eu consigo saber quantos donos tem aquele string. Ó. Vamos rodar isso aqui. Cargo, script, rc, rs. Tudo funcionou. Por que diabos eu usaria RC? Quando eu tenho várias partes do programa que tem que referenciar o mesmo objeto. Só que isso é imutável. Tá? E mais um detalhe, RC não é thread safe. Se você tem mais de um thread e está usando RC, vai dar problema para você. Se esse é o caso, você pode usar o ARC. O ARC, ele é thread safe. Tá? Então eu posso usar da mesma maneira que eu uso o RC. Ó. Arc new, string olá mundo, arc clone, arc clone. Então eu tenho três referências ao mesmo objeto. E aqui eu estou criando dois threads.
T1 e T2. Não falei ainda sobre thread, mas thread spawn lança um thread. Estou imprimindo o R1, estou imprimindo o R2. Repara, eles são thread safe. Então eu posso usar em mais de um thread. Aqui eu estou dando join nos dois threads para esperar terminar e continuo a execução. Script. Tá lá. Eu espero sinceramente que você jamais use arc, mas se você precisar de uma variável reference count que seja thread safe, é o arc. Muito bem. Agora vem o pior dos mundos. Tá? Por que existe contagem de referência? Contagem de referência, ela existe quando você, com mutabilidade, né? Existe quando você quer ter várias referências em vários pontos do seu programa para um objeto e poder alterar em qualquer uma dessas referências. Isso é uma coisa extremamente complicada. Tá? Não complicado de fazer. Besteiras não são complicadas de fazer. Complicado é o efeito. Olha só, aqui eu tenho valor, né? É V1, V2. Só que aqui, ó, o valor ele é um ref cell new desse cara aqui. Então ele permite mutabilidade interna desse cara. Tanto V1 quanto V2, como V2, também permitem. E quando eu crio com refcell, eu tenho o método borrow, o método borrow mut. Aqui eu estou criando uma referência mutável para o valor que V1 aponta. Ó, V1 borrow mut. E aí eu mudei o valor aqui com de referência. Quando eu imprimo, o que acontece? Olha lá. V1, V2 e o valor tem o 15. Todos os três têm 15, porque eu modifiquei o valor para 15. O que significa isso? Aqui eu não tenho várias cópias vários objetos. Eu tenho o mesmo objeto com vários apontamentos diferentes dentro do meu código, com o reference count. Se eu mudar em um, muda em todos. Entenderam por que isso é problemático? Ter múltiplas referências mutáveis dentro de vários pontos do seu programa. Isso é óbvio que leva a erro. Isso é imitar o comportamento das linguagens que têm garbage collector. Tá? Para terminar essa aula, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Ó. Além do lifetime. Tá? O lifetime é uma coisa não deveria existir, mas existe. Quando você tem uma struct, a struct ela tem que possuir as suas propriedades. Faz sentido isso, né? Por exemplo, tem uma struct pessoa. A propriedade nome deve ser dona do string, que é o nome da pessoa. Quando isso não acontece, é muito problemático, porque o Rust não sabe o tempo de vida daquela referência. Olha esse caso aqui, eu criei uma struct pessoa, a propriedade nome é uma referência, esquece esse plique A aqui, para um string. É uma referência para um string. Quando eu instancio, eu passo uma referência para um string. Esse objeto string não pertence à struct pessoa, ele pertence a uma variável externa. Isso é extremamente problemático em Rust. Não tem o menor sentido. Porque o Rust não vai saber qual é o tempo de vida dessa referência em relação à variável pessoa. Aqui eu criei uma variável dessa, uma struct pessoa, mas eu não sei quanto tempo essa referência vai viver. Ela pode morrer antes da pessoa morrer, e aí eu tenho uma referência inválida. Para contornar isso, eu tenho os indicadores de lifetime. Plique A, plique A. Que significa que esse cara aqui, ó, esse string aqui, não pode morrer antes da instância de pessoa morrer.
E o compilador vai reforçar isso. Então é o que eu tenho aqui, ó. Ele vai verificar se esse string continua a existir de modo que a pessoa ainda aponte para um nome válido, tá? Então isso funciona. Funciona. Mas aí vem a última coisa realmente que eu queria falar para vocês, que são as boas práticas, tá? Essas três coisas que eu mostrei para vocês, fora de referência você usa qualquer referência. Raw pointer, RC com refcell e lifetime explícito são três sinais de que o código pode estar mal organizado. Quando a pessoa começa a tomar borrow check hell, ela começa a pesquisar no Google sem entender direito, começa a usar lifetime, RC, refcell, raw pointer, quando uma simples reorganização do código resolveria o problema. Eu dei um exemplo aqui. Quando você tem uma struct que ela não possui os valores das propriedades. Isso é muito complicado. Ah, mas essa struct temporariamente ela aponta para uma outra e não sei o que pode mudar. Cara, uau, tá? Isso está me cheirando a má organização do código, não necessidade, tá? Raw pointer. Por que diabos você usaria um raw pointer se a intenção do Rust é proteger a memória? Só se você estiver fazendo um device driver complicadíssimo que precisa acessar a memória explicitamente, fazer alguma coisa lá, ok. Fora isso, por que você usaria? RC com refcell. Isso aqui você está imitando o garbage collector, tá? Para que você vai usar um negócio desse? Para que você vai ter múltiplas referências mutáveis a um mesmo objeto? Isso é acoplamento de imagem, no mínimo. Você está criando um autoacoplamento entre as várias partes do seu programa, não é? E lifetime explícito. Por que você está fazendo isso? Porque você está tentando fazer uma besteira. Você está tentando contornar ou fazer uma coisa que não é bem assim, sabe? Estão erradas essas coisas? Não, não estão erradas. Elas existem é para serem usadas. E existem casos que você vai usar. Mas a maioria das vezes que eu já vi é porque o cara se enrolou no borrow checker hell, não quer estudar, não quer reorganizar o código e quer passar, quer compilar. Aí força a barra, tá bom? Como vocês veem, são várias aulas falando das mesmas coisas. Eu agora não vou mais falar disso, tá? Mas isso tem que ficar bem claro para você. Dá uma lida no PDF com calma, tá? Até a próxima.